Eu tô rindo porque isso me lembra uma lenda, não sei se é verdade, do Freud. Que o Freud estava dando as primeiras palestras quando ele montou todo o esquema da psicanálise e ele estava começando a palestrar para outros médicos, né? E aí abriu-se ao público. E depois dele dar uma das primeiras conferências, teve uma mãe que estava sentada, levantou o braço e falou: Dr. Freud, eu queria lhe fazer uma pergunta. Aí ele: pois não. Quando eu devo começar a cuidar da saúde mental do meu filho? Aí ele falou assim: seu filho tem quantos anos? Aí ela falou assim: tá com 2. Ele falou: você devia ter começado na gravidez. Na fase embrionária. Então, assim, uma personalidade, eu tô rindo porque uma personalidade ele vai ter um componente genético, vai ter um componente psicológico, vai ter um componente social, cultural. Isso tudo vai se misturando. É uma construção, né? É uma construção gradativa. Porque assim, quando você tem uma genética, você também não é uma fatalidade, é uma probabilidade. Você tem características predominantes de um determinado parente, seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, seja tio. Você tem essa personalidade trazendo essa característica, te trazendo uma série de marcações genéticas que vem no seu DNA, mas isso não quer dizer que esses genes vão se manifestar. E o contato dessa genética, dessa hereditariedade com os acontecimentos da vida daquela pessoa, com os valores sociais, com os valores culturais e o próprio a própria autorreflexão, o próprio autoconhecimento é que vai determinar como essa personalidade vai se desenvolver. Então, assim, logo no início, a criança mostra características que são muito compatíveis com a genética, porque ainda não deu tempo de desenvolver a sua história, não deu tempo dela se autorrefletir, então predomina ainda a questão genética. Mas depois, essa questão social, cultural e mesmo da educação favorece muito, muito mesmo. Então, uma das coisas mais importantes na formação da personalidade é o que a gente chama da neuroplasticidade, ou seja, a maneira de eu pensar e agir muda a minha genética, como a minha genética também muda a maneira de eu pensar e agir. Então, assim, a saúde mental é uma via de mão dupla. O que eu ponho de coisas melhores no meu cérebro, reflexões, pensamentos, níveis de consciência, favorecem o meu externo e vice-versa. O meu externo, as pessoas com quais eu convivo, os valores com quais eu usufruo, também trazem uma vitalidade para a minha parte mental. E a gente tem também a questão de todo o componente social que influencia junto. Então, assim, a gente pode... você estava falando, eu estava lembrando também da história eu acho que foi o lobo que foi viver no meio dos macacos e ele começou a se comportar. Tinha alguma coisa assim? Ou pessoas que vivem num ambiente que não é o dele e ele passa a se comportar como aquele grupo. Não, né? Eu acho assim, não sei se é isso. Tem duas coisas, né? Por exemplo, a própria lenda de Tarzan Isso. é um menino, que é um menino lobo, que foi viver entre os macacos e desenvolve o comportamento externo dos macacos. E tem também a questão romana, a história romana, que fala do Romo e Remo, né? Que eram os dois irmãos que foram criados por uma loba. Então, assim, tem essas duas coisas. Então pode ter, e a gente tem essa influência do meio também. Muito grande, personalidade. muito grande. E é interessante você estar falando, porque uma das coisas que eu acho da globalização, eu sou totalmente a favor da globalização, mas a globalização trouxe uma coisa de um padrão muito pré-determinado. Isso é muito ruim em termos assim de diversidade, porque uma das coisas que a gente sabe que você conviver com várias pessoas diferentes e ter relacionamento com pessoas diferentes favorece a criação de até uma imunidade maior.
Isso é muito interessante. Tem um livro chamado Imune, né, que fala isso, que uma das grandes coisas que nos favorecem quando a gente troca essa coisa entre pessoas muito diferentes, sejam em questão de opções, seja em questão de cor, de gênero, de tudo, isso favorece a gente ter uma imunidade maior e também uma perspectiva maior. Mas o que eu vejo é que, infelizmente, muitas pessoas, ao invés de pegar essa dádiva da globalização, que é pegar tudo de bom que a gente possa ter de todos os povos e começar a incorporar alguma coisa, o que se criou, infelizmente, foi um padrão capitalista do que é certo, do que é errado, o que deve ser consumido e não deve. E isso talvez seja um grande desafio para a gente educar os filhos e educar os jovens, porque você vê que a criança, rapidamente, quando vai para a escola, ela já diz que quer a mochilinha que tem o macaquinho, ela já diz que quer a roupinha que eu não sei o quê. Princesa, hoje eu quero ir de princesinha. Exatamente, porque isso é culturalmente imposto. Então, eu acho que o maior desafio dessa mãe é criar um padrão cultural que não seja só o que a sociedade dá. Criar um padrão cultural, brincar mais com esse filho, falar mais de valores, criar histórias, não ficar à mercê do que o capitalismo coloca como opções culturais. Eu acho que o afeto, a cultura do afeto, ainda é uma coisa indispensável para o ser humano.